Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje vamos conversar com o professor Pedro Frata, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, meu xará Pedro, obrigado pelo convite. Bem, Pedro, hoje nós vamos tratar sobre a hierarquia da beleza do ponto de vista do filósofo ocidental Plotino, considerado então um neoplatônico. Obviamente, sem querer esgotar o tema e trazer verdades absolutas, e trabalhando essa ideia do ponto de vista da filosofia maneira clássica, gostaria, Pedro, que você nos contextualizasse sobre a vida, a obra de Plotino. Bom, Plotino é um filósofo do século III d.C., vivendo do ano 205 a 270 da nossa era. Foi um dos expoentes do neoplatonismo, como você comentou, que foi um movimento filosófico que buscou realizar um resgate da filosofia clássica da Grécia. Na verdade, se nós fôssemos perguntar para Plotino, ele se diria um platônico, porque dizia que apenas era um intérprete do divino Platão, como ele costumava chamá-lo. Mas o que acontece é que Plotino não somente interpretou os textos de Platão, mas ele desenvolveu muitas ideias próprias a partir dessa tradição platônica e também aristotélica. Sobre as suas ideias, de modo bem resumido, podemos dizer que toda a filosofia de Plotino está subordinada a uma metafísica, ou seja, a realidades ontológicas responsáveis pela criação de todas as coisas, que em outras palavras seria um aspecto divino. Então, tanto a ética quanto a estética em Plotino seriam caminhos para se chegar, ou melhor, retornar a Deus, que ele chamava de Uno. Mas talvez numa outra oportunidade a gente pode se aprofundar mais nessas ideias, porque a ideia de hoje seria conversarmos sobre um tema também belíssimo, desenvolvido por Plotino, no primeiro dos 54 tratados que ele escreveu, dentro da obra chamada Enéidas, que se chama Sobre a Beleza. Nesse tratado ele vai explicar que é possível contemplar a unidade, o uno, ou seja, Deus, que é invisível, percorrendo-se um caminho ascendente, a partir da beleza visível. Essa que se encontra no mundo concreto. E seguindo então uma hierarquia de outros tipos de beleza, ele mostra que é possível perceber a beleza mais pura e mais bela que existe, a qual reside na realidade última, o uno ou o divino. Quando nós falamos da beleza, Pedro, nós tendemos a trazer a ideia da beleza como aquilo que eu acho, se é bonito ou feio, do que eu gosto ou que eu não gosto. Mas o que o Plotino vai trazer é uma ideia que vai um pouco além dessa dualidade, que é tão comum para a gente, né? Então, como seria essa hierarquia da beleza de que Plotino está nos propondo essa reflexão e também o que ele entendia como a beleza? Sobre essa hierarquia da beleza, Plotino fala que são como degraus de uma escada, por meio da qual a gente pode ir aumentando esse grau de consciência da realidade das coisas e ir percebendo belezas cada vez maiores. De modo resumido, e depois a gente vai explorar cada um deles, o primeiro degrau ou estágio parte da beleza sensível. O segundo seria chamado de beleza da alma. O terceiro, de beleza interior. E o quarto e último diz respeito à beleza suprema, seria a contemplação do uno, do divino. Então, começamos pelo primeiro estágio, as belezas sensíveis. Plotino fala que esse nível de beleza é o que podemos captar mais facilmente, pois são aqueles que a gente capta principalmente com os sentidos da visão e da audição, quando nós contemplamos as belas formas e quando ouvimos belas melodias e ritmos. Bom, o que acontece é que mesmo esse nível de beleza
às vezes nos é difícil perceber, porque muitas vezes a nossa atenção recai no oposto, na feiura. E assim a gente acaba sujando a nossa psique, nossa mente, alimentando ela com imagens grosseiras e grotescas, às vezes com notícias que não expõem o melhor do ser humano, mas o seu contrário. Então existe hoje em dia uma espécie de culto ao feio, e não podemos cair nessa. Temos que escolher, selecionar o que vemos, o que vamos alimentar a nossa mente e as nossas emoções, e isso estaria no nosso poder. Então, o primeiro passo em direção a essa escada que Plotino propõe seria que treinássemos, de alguma forma, a nossa visão ou nossa atenção para ver imagens belas e sons belos. E caberia então entender o que seria, né, essa beleza para Plotino, como tu perguntou, né? Esse é um ponto que nesse tratado Plotino vai investigar bastante e de um modo bem profundo. Para isso ele vai analisar uma teoria que havia na época dele, que dizia que a beleza existia nos corpos ou nas formas belas por conta da simetria e da proporção do seu conjunto. E Plotino, de modo brilhante, com sua lógica aristotélica e uma profundidade platônica, ele vai refutar essa teoria. Ele vai mostrar que mesmo os objetos não simétricos, eles também podem ser belos, como, por exemplo, o ouro, um relâmpago, ou mesmo o som de uma única nota musical. E também ele conclui que a beleza não está na simetria das proporções, porque mesmo um rosto, ele diz, às vezes mostra-se bonito, às vezes feio, provando que a beleza não deriva dos corpos, mas se deve a uma outra coisa. Bom, então o que seria, né, a beleza para Plotino de um modo mais objetivo? Assim como para Platão, a beleza em si seria uma ideia do mundo inteligível, ou seja, uma espécie de perfeição que se expressa no mundo concreto na medida em que os objetos sensíveis participam em maior ou menor grau dessa ideia. Ou seja, quanto mais os objetos participam da ideia da beleza, mais eles são belos. E como nós reconhecemos essa beleza? Ele se pergunta. Isso é muito interessante que ele fala, né? Plotino diz que a nossa alma tem a capacidade de reconhecer a beleza, e que a alma reconhece a beleza nas coisas quando há uma concordância com o seu interior. Porque a alma, ele diz, por descender de uma essência superior, se recorda dessa essência e se regozija quando reconhece aquilo que lhe é semelhante. E por isso, quando a nossa alma entra em contato com aquilo que é belo, ela sente esse impacto. Como ele também coloca, essa admiração, um súbito deleite e uma comoção acompanhada de prazer. Então, aquilo que é belo no mundo sensível, por conta desse reconhecimento imediato da alma, não precisa de uma introdução. Se algo precisa ser explicado do porquê é belo, isso não é belo. Quando vemos um pôr do sol ou o Davi de Michelangelo, ou quando ouvimos o canto dos pássaros, ou mesmo a área de Bach, não temos dúvida de que é a manifestação de algo belo. Então, retomando o conceito de beleza para Plotino como uma ideia, isso significa que a beleza se expressa nas coisas, mas não está nas coisas. Já a beleza em si, ela seria uma espécie de perfeição, uma essência pura e também a própria fonte da beleza, a qual a gente vai reconhecendo cada vez mais quando vamos tendo mais consciência do que ela é. E para se chegar a esse conhecimento da beleza suprema, esse último estágio, Plotino sugere toda essa escalada através de uma hierarquia de belezas. Então, Pedro, você falou desse primeiro estágio, mas Plotino está nos falando de uma escalada, como você diz, né? De uma escada.
Então gostaria, Pedro, que você trouxesse os outros degraus dessa escada, ou seja, os outros elementos que são importantes na visão de Plotino para o ser humano encontrar não só a beleza, mas, como dizem os gregos, a bondade e a justiça, porque todos caminham juntos. Seguindo então, o segundo estágio dessa subida se dá através do que Plotino chama de beleza da alma. Plotino diz que, para além da beleza do mundo sensível, há ainda uma beleza mais profunda, mais elevada. E para contemplá-la, temos que ver com os olhos da alma. E dessa maneira, então, seria possível ver a beleza não só nos objetos, nas formas ou nos sons belos, mas também ver a beleza nas ações e nos hábitos belos, nas belas ocupações e também nas atitudes virtuosas do ser humano. Então aqui há uma ampliação da visão da beleza nesse estágio, não só dos objetos do seu exterior, mas também das expressões da alma, através de ações belas. Quando podemos, então, por exemplo, ver a beleza por trás de uma ação de generosidade, quando os seres humanos se ajudam genuinamente, ou quando nós vemos a beleza numa ação corajosa, quando vemos a superação nos outros. E quando a gente vê isso, Plotino diz que nossa alma sente um deleite, uma apreciação muito mais intensa do que experimentamos quando vemos essa beleza anterior. E uma dica que Plotino nos dá para poder perceber a beleza nesse nível, a beleza da alma, é desenvolvermos um interesse. Ele diz, não é possível contemplar essa beleza sem ter tido o interesse por essas questões. E quando a gente fala desse interesse, Pedro, há uma obra muito bonita de um filósofo mais contemporâneo, que é o Sirihan, que o nome dela é O Interesse Humano. E quando a gente fala sobre esse interesse humano, a gente pode relacionar com isso tudo que Plotino está falando, porque é muito humano, é próprio, por exemplo, da nossa psique, a partir desse mito de Psique e Eros, sonhar com essas coisas do mundo sensível, como nos diz Platão. Então, esse interesse que Plotino nos coloca seria um interesse sobre o humano, sobre as coisas do ser humano? Perfeito. É fundamental termos esse interesse humano, ou esse interesse pelo ser humano, pelos outros. Porque só assim a gente vai poder perceber essa beleza que ele está falando, né? Como ele chama as belezas da alma. Nós temos que sair da esfera dos nossos egoísmos para poder de fato apreciar a beleza nas belas ações e no comportamento virtuoso dos outros. E dizer que só depois que a gente conseguir contemplar a beleza das almas daqueles que realizam belas obras, é que nós poderemos então reconhecer a beleza da nossa própria alma. E esse seria justamente o próximo estágio, o reconhecimento da beleza interna. E ele diz, é muito, muito interessante esse trecho, né, do tratado, né, de que caso nós não vejamos essa beleza interior, ele nos ensina como a gente pode ver. Ele diz, volta para ti mesmo e olha, e se ainda não vires a beleza em ti, faz como o escultor de uma estátua, que tem de ser tornada bela. E como ele, tira o excesso, remodela o que é oblíquo, clareia e torna brilhante o que é sombrio, e não para de trabalhar a tua própria estátua até que o esplendor divino da virtude se acenda em ti. Então, um trecho belíssimo que nos mostra esse necessário trabalho que temos que fazer com nós mesmos. A cada dia, nesse empenho de nos tornar um pouco melhores, um pouco mais luminosos, um pouco mais belos. Não belos no sentido menor desse termo, se referindo à beleza física, mas no seu verdadeiro sentido, que é a beleza interior. E até aqui nós teríamos os 3 primeiros estágios, né? A beleza sensível,
a beleza da alma e a beleza interior. Mas como Plotino nos mostra, esse caminho ainda não estaria completo, né? Faltaria ainda um outro nível de beleza, talvez o nível mais verdadeiro da beleza, que podemos chamar de beleza suprema. E é fundamental para isso que a etapa anterior tenha sido completada, porque a alma jamais pode contemplar a beleza em si, essa beleza divina, sem antes ter se tornado ela própria bela. Essa, inclusive, é uma ideia platônica que está na República, onde é explicado que só o semelhante reconhece o semelhante. E Plotino continua, então, se perguntando qual o caminho para alcançar essa beleza suprema, essa beleza divina que resplandece do Uno, de Deus. E ele próprio responde: não podemos fazer essa jornada com nossos pés, pois nossos pés só podem nos levar de uma terra a outra. É necessário recorrer a outra forma de visão e despertar a faculdade que todos possuem, mas poucos usam. Então, como o próprio Plotino, ele teve essa visão da beleza divina, essa contemplação do Uno, que segundo o seu biógrafo e discípulo Porfírio, 4 vezes ele teve, com certeza, durante o período que Porfírio estava com ele, essa união com o divino, teve essa experiência. Ele próprio nos explica e deixa um relato nas Enéadas de como seria essa contemplação. Ele diz: quem quer que o tenha visto sabe o que quero dizer quando digo que ele é belo. Quem quer que o veja, quanto amor sente, quanto desejo de se unir a ele, que assombro, que imenso deleite. Quem o vê ama-o e reverencia-o como a própria beleza. Enche-se de maravilhamento e deleite. É assaltado por um benéfico estupor. Ama-o com o amor verdadeiro e ri de todos os outros amores e despreza as coisas que antes achava belo. Quem quer que visse aquele que proporciona a beleza de todas as coisas e permanecesse nessa contemplação, de que outra beleza necessitaria? Então aqui Plotino nos deixa o relato dessa última etapa, a contemplação da beleza suprema, a beleza mais interna e mais real, a contemplação do divino, aquilo que é de mais belo e verdadeiro. E Pedro, o Plotino, ele traz então, como estamos falando aqui no nosso podcast, essa referência dessa ideia grega da proposta filosófica. E uma das ideias relacionadas ao belo para os gregos e caminha junto ao bom e ao justo. Então, quando você nos coloca, e quando Plotino nos coloca ali, que quando essa beleza, nós somos contemplados e conseguimos identificar essa beleza, nada mais importa, porque, na verdade, também estamos reconhecendo o que há de bom e de justo em nós, e estamos sendo melhores e mais justos também. Então, Pedro, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, de maneira bem prática, como a hierarquia da beleza, ou seja, como essa escada para a gente alcançar o melhor de nós, o mais profundo, o mais luminoso de nós mesmos, pode então nos ajudar a melhorar as nossas vidas, a nos tornar melhores, a nos tornar mais belos, né, do ponto de vista de Plotino, e também mais justos. Bom, através desse processo da hierarquia das belezas, Plotino está nos ensinando como podemos aprofundar a nossa visão da vida, partindo de um olhar superficial para um olhar mais profundo e poder cada vez mais contemplar essa beleza oculta que está por trás das coisas. Então, o primeiro passo é sairmos da esfera do feio, selecionando sempre coisas belas para contemplar e escutar. Depois, seria ter um interesse pelo ser humano e poder contemplar a beleza da alma dos outros, através de suas ações e virtudes. Teríamos que ser capazes de ver a virtude nos outros. E com isso a gente estaria pronto para também contemplar a beleza da nossa própria alma
e com isso torná-la bela, através de um trabalho com as nossas virtudes que nos tornam verdadeiramente belos, que fazem reluzir a nossa própria beleza interior. E por fim, estar aberto para contemplar o divino que está por trás de todas as coisas, nos fazendo relembrar a nossa verdadeira origem, que é divina e bela. Isso a gente pode fazer de muitas formas, desde quando conseguimos ver através de uma pequena folha de uma planta que está desabrochando, que nos mostra a inteligência da natureza, até quando contemplamos um céu estrelado e percebemos a inteligência do cosmos. Isso para todas as coisas, desde as mais simples até as mais complexas. É um modo de visão mais profundo daquilo que nos rodeia. Bem, Pedro, então com essa inspiração das ideias de Plotino sobre a beleza, consigamos tornar a nossa vida, o nosso entorno e nós mesmos um pouco mais belos, com ideias um pouco mais profundas. Quero te agradecer a presença aqui no nosso podcast, seja sempre muito bem-vindo e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a você e àqueles que nos ouvem. E para aqueles que quiserem conhecer a programação completa do curso de Filosofia Maneira Clássica, podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Também estamos no Instagram e no Twitter e você pode entrar em contato conosco através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Georg Friedrich Händel, o minueto da suíte Música Aquática,